Bom dia, querido irmão, querida irmã que nos assiste nesse momento. Você que, independente da sua religião, você que, independente do seu credo religioso, está compartilhando conosco e doando um pouquinho do seu tempo para juntos criarmos aqui conhecimento, compartilharmos conhecimentos bíblicos e falarmos sobre verdades de Deus para a sua vida e para a nossa vida, para os tempos de dificuldade, para os tempos de reconstrução. Esse mês de outubro temos vivido na nossa igreja um momento maravilhoso, porque é o mês em que a nossa amada Igreja Batista Nova Jerusalém, a IBNJ, ela completa 35 anos. É um mês muito especial para todos nós. Então estamos com uma programação toda especial esse mês, inclusive a nossa EBD, Tamires, ela está uma EBD temática. Estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre a reconstrução. Todo esse mês de outubro a gente vai refletir sobre o livro de Neemias, né? Então, tanto as nossas pregações, as nossas lives da quarta-feira, quanto a nossa EBD está tratando desse tema, o tema reconstrução. E nesse domingo, né, William, a gente vai trazer uma abordagem muito interessante e trazer para compartilhar com os irmãos uma dúvida. Só que antes da gente compartilhar essa dúvida, Tamires, o que esse irmão, antes de qualquer coisa, tem que fazer agora, nesse momento? Verdade, nesse momento você tem que deixar o seu like, dá um amei aí, coraçãozinho, já compartilha essa nossa live, já abre sala de vídeo para assistir com seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, né? Nós estamos num tempo muito propício para isso, então já divulga aí, já compartilha, abre sala de vídeo e deixe o seu like para ganharmos cada vez mais engajamento, para que outras pessoas possam também assistir e aprender mais da palavra de Deus. E depois disso você não pode deixar de reunir os seus familiares que moram com você na sua casa, aí na sua sala, na cozinha, na varanda, aonde você quiser reunir esse pessoal, essa galera do bem. Reúna-se, pega o café, o pão com manteiga, pega e vai comendo, tomando café, dando glória, lendo a Bíblia e fazendo tudo junto. Pega a sua Bíblia, já deixa pronta aí com você, porque agora nós vamos orar e pedir, a direção de Deus, porque sem a direção dele, nada disso aqui é possível. Verdade. Tá bom? Tamires, vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada por essa linda manhã, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa. Deus, nós entregamos em Tuas mãos esse momento de aprendizado. Que o Senhor esteja falando ao coração dos Seus filhos, que o Senhor esteja falando ao coração da Tua igreja, meu Pai, e que em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela possa, meu Pai, achar morada em nosso coração, que possamos praticar as Tuas verdades, meu Pai, e sermos reconhecidos, que as nossas atitudes, meu Pai, sejam reconhecidas de filhos de Deus, de servos obedientes à Tua palavra. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos e fale ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Então nós, na semana passada, demos um panorama de Neemias, porque é um pouco difícil a gente falar de Neemias sem contar a história de Esdras, porque os dois foram contemporâneos, eles viveram no mesmo tempo, né? Eles desfrutaram da mesma visão, só que em tempos diferentes. Esdras, nós falamos que ele pegou a visão, ele entendeu, que Deus ele já se movimentava para poder reconstruir a Jerusalém, os muros, porém, ele foi antes da hora certa. Ele queimou a largada, reuniu um monte de gente e foi. Essa atitude era louvável. Porém, quando ele chegou lá, o que aconteceu? O pessoal começou a trabalhar e a coisa foi tão bacana que começou a ganhar divulgação. E quando começou a ganhar divulgação, os inimigos ficaram sabendo. Quando os inimigos ficaram sabendo, eles simplesmente, Tamires, subornaram todas as pessoas, todas as fronteiras para impedir que o material chegasse, para subornar os oficiais. Então, foram lá na prefeitura, subornaram o prefeito, se fosse no tempo de hoje, subornou lá os oficiais, a defesa civil foi lá e embargou a obra. E esse embargo ele demorou aproximadamente 15 anos. Só que, embora essa obra ela tenha sido embargada, não significa que Deus ele havia desistido dela. Porque essa obra que foi embargada, mesmo embargada, continuava sendo o projeto de Deus. Ela já tinha sido profetizada muitos anos antes, né, William? Exatamente, que tudo seria reconstruído. Abacuque ele já tinha sentido tudo isso que ia acontecer, toda a destruição, mas Deus tranquiliza Abacuque, falando que ele vai restaurar e que ninguém que perseguiu o povo de Deus e destruiu o povo de Deus vai passar impune. E aí, o que acontece? A gente só dando uma pequenina
lembrança do que a gente falou na última aula. O que acontece depois desses anos? Abacuque, fica quieto lá, Abacuque. Neemias, né? Ele está em uma posição muito bacana. Ele é copeiro do rei. E a gente já falou na semana passada o que significava ser copeiro do rei. Você quer saber o que significava ser copeiro do rei? Vai lá no nosso YouTube ou vai aí no Facebook e você vai encontrar a nossa Escola Bíblica Dominical da semana passada. Já está no YouTube? Está. Então, você pode ir lá e colocar no YouTube e ver o que significava ser o copeiro do rei. E de noite o pastor Mateus também pregou na semana passada e falou, reforçou o que significava ser copeiro do rei. Enfim, Neemias, ele fica sabendo, né? Alguns irmãos seus voltam, né? E aí a gente tem essa questão de irmãos, não há nada específico que se era irmão biológico de Neemias, ou se tratava Neemias como irmão por ser um membro do povo de Israel. Eles deram um relatório para Neemias. Neemias, a primeira coisa quando viu seus irmãos regressando dessa terra, ele falou assim, vem cá, e aí? Como é que está lá Jerusalém? Fala para mim, me diz as novidades, né? Esdras foi para lá, ele começou a fazer alguma coisa, enfim... Isso porque, né, segundo o decreto do rei, o povo estava autorizado a regressar à sua terra natal, Jerusalém, né, depois dos anos de cativeiro, né, cativeiro babilônico. Que durou 70 anos. Isso aí, então o povo é autorizado a voltar para sua terra natal. E aí Esdras, né, permanece servindo o império, e aí quando esses irmãos retornam, ele pergunta, né, pergunta sobre as novidades, né, pede o relatório de como estava o povo lá em Jerusalém. E aí Neemias escuta que o povo está lá humilhado, passando necessidade, passando uma dificuldade muito grande, que os portões foram queimados, os muros estão destruídos, o templo foi arrasado, tá horrível. Ele fala, olha, Neemias, cara, nem pergunta, porque tá horrível. Exatamente. Pior do que tá, é impossível. E então Neemias, ele fica triste, ele fica cabisbaixo, ele fica triste durante um bom tempo, e ele fica meses ali orando a Deus e na mesma, a mesma proporção que ele se relaciona com Deus nesse tempo de tristeza dele, mas também de comunhão com Deus, ele fica pensando em uma forma, né, de como que isso pode ser retomado, como que esse problema ele pode ser resolvido. E Deus fala com ele, dá a estratégia, e então Neemias ele alcança o favor do rei. Um belo dia que ele vai servir a taça do rei, o rei ele percebe que Neemias está triste. Né? E aí, quando ele percebe que Neemias está triste, Neemias ele era o copeiro do rei, ele não estava triste nunca, ele estava sempre muito honrado em desenvolver a sua função, ele sempre desenvolvia aquilo com muita alegria e com muita honra ao rei. Então o rei percebe uma coisa em comum. Neemias de cabeça baixa, ele pergunta para Neemias, o que está acontecendo? Você nunca na minha presença mostrou o rosto tão triste assim, não dava para esconder a inquietação, a tristeza, a decepção de Neemias, o seu senso de inquietude para fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Porém, Neemias estava esperando o momento certo. E nesse momento certo, Deus abriria uma janela e aí Neemias poderia entrar. A janela, então, foi a pergunta do rei, né, Tamires? Exatamente, né? E aí se pergunta, né, por que está tão triste, né? Por que você tá assim abatido, né? E aí nesse momento é a estratégia, a porta que Deus abre, a janela que Deus abre, né, para que Neemias ele possa compartilhar com o rei toda a sua inquietação, tudo aquilo que está abatendo, né, o seu coração, a sua tristeza. É importante relembrar que Neemias, né, ele estava servindo ao rei. Então, como a gente sempre fala, ele não precisava, né? Com ele estava tudo bem. Mas Neemias, ele se importa com os seus, se importa com o seu povo, né? Você se importa com o seu povo? Você se importa com seus irmãos? O que seus irmãos estão sofrendo e passando mexe com você? Mexeu com Neemias. Ele teve uma atitude, Deus abriu uma porta e ele entrou por essa porta. Desde então, o rei ele permite Neemias, ele fala, Neemias, e aí, Neemias explica para ele a tristeza, ele fala que o povo dele, né, a cidade foi destruída, o povo foi envergonhado, e os que estão lá estão passando por uma dificuldade muito grande e ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa para ajudar. Então, o rei fica sabendo dessa proposta de Neemias, que ele quer fazer algo para ajudar o seu povo, e então o rei fala assim, tá bom, Neemias, então quanto tempo vai levar para você poder resolver isso aí?
Neemias ele já tinha tudo planejado, porque o Senhor já havia dado para ele a visão daquilo que ele deveria fazer. Então Neemias pegou aquela visão, falou para o rei, olha, eu preciso de X tempo para estar lá, e aí passou para o rei, e o rei, ele não somente liberou e autorizou Neemias, que exercia uma função quase que insubstituível, ele libera Neemias, e não só libera, como ele dá todo o material que Neemias precisa para reconstruir o templo. Cartas também de recomendação para que Neemias pudesse passar pelos reinos vizinhos, né, até chegar a Jerusalém, para que ele não fosse impedido, né? E aí é importante que Neemias, né, o capítulo 1, ele vai ressaltar que Neemias, quando o rei pergunta o que está acontecendo, né, ele vem perguntar o que está se passando, Neemias ora ao Senhor. Então a gente percebe que a vida de intimidade, de relacionamento de Neemias com Deus era muito próxima. Tanto que, né, ele estava primeiro, antes de se apresentar ao rei, antes dessa oportunidade, ele já estava em oração pelo seu povo, né? E aí a gente percebe que o quanto essa vida de relacionamento, de oração, ela se faz presente na vida de Neemias. Tanto que esses planos, a visão e todo o planejamento vem de Deus, né, para que ele pudesse executar. Então parte Neemias na sua missão, seguindo a visão que o Senhor lhe havia dado, rumo a Jerusalém para rever os seus e para reconstruir não só os muros, mas toda a cidade e o templo do Senhor, e assim restabelecer o culto que se havia perdido há muitas décadas. Exatamente, foram quase 150 anos de destruição, né, entre o período que o povo é levado para o cativeiro e esse retorno. Então, é um longo período de destruição, de mudanças, né, dentro do povo de Jerusalém, né, entre os filhos de Deus. E aí a gente percebe que para esse tempo Neemias foi levantado, né? Mas é importante, o que a gente vai falar nessa manhã é exatamente isso. A visão tinha sido dada, o planejamento tinha sido feito, Deus tinha aberto as portas, né, William? Deu todo o material, exatamente, recursos. Exatamente, indicou o caminho, tudo que deveria ser feito, mas mesmo assim, quando tudo parecia favorável, o que acontece? O inimigo se levanta. Exatamente. E aí, a pergunta que gostaríamos de fazer nessa manhã: quando o inimigo se levanta, o que a gente faz? Vivemos tempos de reconstrução. O slogan da nossa igreja e o nosso principal tema nesse ano de 2020 é Reconstruindo Pontes Quebradas. Estamos literalmente em processo de reconstrução. Nosso templo passou por reformas, né? E assim, aquele templo passou por reformas, mas esse templo aqui também precisa passar por essas reformas. Essas pontes, né, que outrora quebradas entre nós, elas precisam voltar a nos ligar. Se em algum momento quebramos essas pontes, esses muros foram quebrados, o Senhor quer restaurar esses muros. Exatamente, e é um momento de reconstrução física, reconstrução, né, do templo físico, reconstrução também da nossa mente, do nosso modo de ver as coisas, reconstrução dos nossos relacionamentos, né? Nós temos visto mais do que nunca o quanto é importante nutrirmos relacionamentos saudáveis, não só relacionamentos, né, entre esposo e esposa, isso é essencial, mas relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos dentro da igreja. Verdade. Também, dentro da comunidade, do corpo de Cristo, né? Agora não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente. E aí é um momento de reconstrução também dessa nossa ideia. Será que porque estamos no virtual a gente tem deixado de pedir ajuda, de se comunicar, né? Às vezes a gente muitos podem até só se deixar para se comunicar nas lives, né? Mandar um comentáriozinho, isso é ótimo. Mas também é um tempo de reconstrução desse nosso relacionamento. Apesar de estarmos distantes fisicamente, nós precisamos estar unidos espiritualmente, unidos no mesmo propósito, né? Nesse propósito de reconstruir,
de entender, receber a visão que o Senhor tem nos dado, né, e avançarmos. E aí nessa manhã a gente vai falar, né, quando o inimigo se levanta, o que a gente faz? Qual tem sido a nossa atitude? Já peço os irmãos aí para pegarem suas Bíblias, abrirem lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 2, e a gente vai ler a partir do versículo 11. Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Pode pegar a sua Bíblia aí, eu quero lembrar que a minha Bíblia aqui é a Nova Versão Internacional, tá? É a Bíblia que eu uso, gosto muito dela, a Bíblia é muito boa, mas independente de qual seja a sua versão, abra lá em Neemias. Neemias. Onde está Neemias? Onde está, hein? A gente falou semana passada. Você não sabe onde é que está Neemias? Assiste a EBD da semana passada, que eu não vou falar de novo. Neemias. Então você vai abrir no... Eu vou dar uma dica, tá lá no Antigo Testamento. Tá na Bíblia. E a gente vai em Neemias, capítulo 2, versículo do 11 ao 20. E esse momento ele já narra Neemias, que já chegou, já viajou, terminou a sua viagem, lá de onde ele estava, lá na casa do rei, na casa de campo do rei. Ele vai de lá e viaja para Jerusalém, passa por todas as fronteiras, mostra a carta do rei e chega. Então, depois de 3 dias que ele chegou, ele vai e relata no seu diário de bordo o seguinte: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram-nos: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém e nem sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Ponto. E aí, a gente vem pra cá, volta pra gente aqui, e aí uma coisa muito bacana acontece. Esdras, ele recebe a visão, compartilha, passa para todo mundo e vai. Neemias recebe a visão, guarda a visão, ora, fala com Deus, projeta, planeja, mas ele já está com a visão. Deus já deu a visão para ele, ele guardou essa visão. E aí, quando ele chega em Jerusalém... Desculpa, é interessante que ele vai compartilhando em doses homeopáticas para quem, naquele momento, pode ajudar, né? Para as pessoas certas, na hora certa, né? Nos momentos específicos, né? Sim. A gente percebe que ele fez isso contando primeiro para o rei, contou só para o rei, e aí vai a Jerusalém. E na hora certa, ele vai compartilhar essa visão. Ele sai com os amigos à noite para poder dar uma olhada, só que chega uma hora que ele deixa os amigos ali, e aí ele mesmo vai fazer uma inspeção especial nos muros. O que nos leva ao nosso primeiro ponto. Ele faz uma análise minuciosa, ele examina. Nós temos 2 vezes a palavra examina. Ele examina, ele não olha, ele examina todo o muro que está ao redor da cidade. Ele foi até onde o cavalo não conseguia mais passar. Ele foi até o limite onde ele podia ir para encontrar as brechas,
as oportunidades de reconstruir e o que deveria ser reconstruído, por onde essa obra deveria começar. Então, olha isso, gente. Ele não falou para ninguém o que ele ia fazer. Ele foi, examinou. Isso nos ensina algo muito importante, né? Quando a gente recebe a visão de Deus, quando ele recebe a visão de Deus, Tamires, a primeira coisa que ele faz é planejar, orar, jejuar, né? Para confirmar isso. Vamos ver se é de Deus, porque Deus ele bota o projeto no coração do filho dele. E aí, às vezes, o filho dele já quer sair falando. Ou fazendo. Né? Uma coisa marcante aqui que Neemias, ele planeja, né? Ele solicita os recursos, ele diz até o tempo que mais ou menos ele vai precisar, né? Nessa ida dele, né? Então a gente percebe que estava ali fazendo tudo, né? Ele tinha recebido a visão e ele vai fazendo de forma organizada, planejada, né? Não precisa, a gente percebe que não é no momento que ele sabe, que ele descobre, que ele já sai fazendo, executando, já deixa o trabalho de lado, não. Ele, lá no capítulo 1 e capítulo 2, no início, a gente vai perceber que demora 4 meses até ele chegar à presença, até o rei notar, né? Até ele estar triste diante do rei. Então foram 4 meses aí de oração, né? Acreditamos ser também de planejamento, né? Então a gente percebe que foi tudo assim organizado, planejado, né? E chega nesse ponto essencial que nós acabamos de ler, né? Nos primeiros versículos que lemos, que ele vai examinar essa terra, examinar o que precisava ser feito, examinar para ver se realmente aquele era o tempo de começar, se o recurso que ele tinha recebido se era suficiente, se, né? Se ali eles já poderiam naquele tempo iniciar a obra, né? Isso é muito importante, examinar, começar exatamente examinando, observando e principalmente examinar as defesas, né? Essas defesas que estavam abaladas, que estavam atingidas, que estavam destruídas, para começar a reconstruí-las. Então a primeira pergunta, ao examinar as defesas do teu coração, da tua vida, do teu dia a dia, as defesas da igreja de Cristo, como elas estão hoje? Os muros, eles eram a única coisa que separava o ataque do inimigo do interior da cidade, dos moradores da cidade. Então, esses muros precisavam ser muito fortes e resistentes, caso eles recebessem bolas de fogo, arietes, pedradas gigantescas. Então, eles precisavam ser muito fortes e resistentes. Tão resistentes que desse tempo para que o exército que está dentro da cidade pudesse subir nesses muros e contra-atacar. Então, esse muro não era qualquer muro, gente. Era a defesa principal da cidade. Verdade. Era a defesa principal. Qual é a tua defesa principal do teu coração? Os muros da tua vida. Você tem feito esse exame? Nós estamos há mais de 7 meses em quarentena, parados nas nossas casas, assistindo lives, escolas bíblicas, cultos. Você já parou para examinar como é que estão as suas defesas? Porque é natural que com o tempo as defesas de muitos de nós elas comecem a ruir, elas comecem a cair, os muros comecem a ser derrubados pela enxurrada de preocupação, pelas notícias ruins e por tudo que acontece. Nós somos bombardeados todos os dias e não. A vida do crente não é fácil. O viver é Cristo. Então, se o viver é Cristo, e Cristo ele teve uma vida, ele foi perseguido nessa vida dele, ele passou por lutas nessa vida dele, então a vida do cristão é isso. São batalhas. Batalhas, só que com Cristo do nosso lado. Diante dessas batalhas, as nossas defesas, elas estão sendo reparadas, reconstruídas ou nós permanecemos vulneráveis? A cada investida do inimigo, mais uma defesa cai, mais um buraco nesse muro, nessa fortaleza, né, que nos protege do inimigo. Cada investida vai quebrando, vai perfurando uma parte desse muro e aí será que constantemente a gente tem reconstruído ou a gente tem, né, deixado passar e estamos vulneráveis? Isso falando de nós particularmente. E para você, família? Como que estão os muros que protegem a sua família? A tua cidade, a tua fortaleza, que é a tua família, que está ali dentro com você, essa família unida em Jesus que forma e cria essa cidade fortificada. Como que estão os muros que protegem essa família? Eles estão protegidos? De fato, eles estão em ruínas.
Se eles estão protegidos, amém. Se eles estão em ruínas, eles precisam ser examinados. E exame, gente, minucioso, ele requer tempo, dedicação. Ele requer que você pare e examine. Com Neemias a gente aprende isso, né? Que ele não deu uma olhadinha, não. Ele vai ele vai naqueles lugares até mais difíceis, mais profundos, né? Geralmente nos relacionamentos, esses lugares mais profundos, mais difíceis, né, de entrarmos, de penetrar, são aqueles lugares, são aquelas tristezas que a gente guarda, né? São aquelas dores que a gente carrega. Será que lá, nessa parte mais difícil, quando a gente chega e vê que ali, né, tá dolorido, ainda tá, né, difícil de analisar, de examinar, a gente para e dá só aquela olhadinha e sai? Ou assim como Neemias, a gente aprofunda, a gente coloca perante o Senhor para ser tratado pelo Senhor? Então temos 3 tipos de exames para fazer nessa manhã e no resto da semana. Número 1, como estão as defesas da Igreja de Cristo? E quando eu me refiro à Igreja de Cristo, eu não me refiro ao templo, eu me refiro a isso aqui, que a gente está vivendo hoje. Isso é igreja. Igreja somos nós reunidos, unidos no nome de Jesus. Isso é a igreja. Como estão os muros e as proteções da igreja? Ah, pastor, estou muito bem, legal, parabéns. E o teu irmão, como é que tá? Você ligou para ele para saber como é que ele tá? Você mandou uma mensagem? Como é que estão os muros? A igreja somos todos nós, não é só você. Somos todos nós. E será que você está examinando também a igreja, procurando saber como é que está o estado da igreja de Cristo? Ou você acha que esse é apenas um dever pastoral? O trabalho do exame, ele é de todos nós. Aonde estão as nossas debilidades como igreja? Aonde estão as nossas debilidades como filhos amados de Deus? Aonde nossos muros estão quebrados? Aonde os nossos portões estão queimados? E, por último, aonde estão quebrados os muros que protegem ou deveriam proteger a nossa família? E como identificar isso? Basta a gente observar onde estamos sendo atacados, né? Onde temos sido feridos, onde, né, tem machucado mais, onde a gente tem falhado. Às vezes, tentando acertar, a gente acaba pecando. E aí revela, né, uma debilidade, uma quebra de defesas. Né? Defesas, vamos usar assim como defesas espirituais contra os nossos inimigos. Então, em primeiro lugar, o exame é importante. Em segundo lugar, Neemias, depois que ele examina tudo e ele sabe exatamente por onde ele deve começar, ele não vai sozinho. Neemias não começa a grande empreitada que o Senhor havia lhe confiado sozinho. Neemias, ele conta com a ajuda do povo. Só que quando Neemias ele recebe a visão, ele entende a visão, estuda a terra e aí sim, ele chama e convoca o povo, ele mobiliza o povo. E quando ele mobiliza o seu povo, os seus irmãos de Israel, os seus irmãos de terra, ele fala, olha, vamos reconstruir os muros da cidade. Uma coisa que chama muita atenção, né, William, que como ele compartilha como o Senhor tem sido bom, né? Ele compartilha a visão, mas ele também mostra, olha, o nosso Deus, ele está nesse negócio. Ele está conduzindo, mostrando o caminho da reconstrução, porque o projeto dele é reconstruir tudo, né? Reconstruir todas as áreas. O processo de reconstrução de Jerusalém era muito profundo, porque eles estavam ali reconstruindo os muros da cidade, mas estavam reconstruindo também a identidade deles como povo, como nação. Que estava perdida, né? Exatamente, mais à frente a gente vê que essa reconstrução também acontece na área espiritual, né? É uma reconstrução muito grande, ela leva 3 grandes tópicos, as defesas, as moradas e o culto ao Senhor. Exatamente, então a gente percebe o quanto Deus ele deseja restaurar por completo. Esse processo de restauração ele é completo, né, para o povo de Israel, e na nossa vida, né, também precisa ser completo. É importante quando a gente fala aqui da mobilização. Neemias ele recebeu a visão do Senhor e aí nesse período ele compartilha, ele incentiva o seu povo. Nós, enquanto igreja, enquanto IBNJ,
nós temos recebido essa visão. Ele incentiva os seus irmãos. E ele fala, gente, vamos reconstruir os muros, porque nós nunca mais vamos ser humilhados desse jeito. Nós vamos sair dessa situação. E aí, quando ele fala isso, é muito bacana, porque ele não fala de palavras, Tamires. Ele não fala da boca para fora. Ele compartilha com o povo como que o Senhor foi bondoso com ele. Ou seja, Deus está com a gente. Olha, o rei, eu não falei nada para ele. O rei, ele bancou toda a nossa reforma. Ele testifica. Como Deus tem agido. Então você tem testificado, você tem testemunhado para incentivo e fortalecimento da Igreja de Cristo? Você tem feito isso? O nosso pastor, ele compartilhou conosco uma visão, né? Ele Sim. trouxe essa visão conosco e tem nos mostrado em suas mensagens ao longo desse ano tanto que precisamos reconstruir. E nós temos vivido isso de fato ou apenas assistimos o culto? Presta atenção, a tua igreja, e agora falando da IBNJ, a IBNJ recebeu uma visão de Deus, a visão de reconstruir pontes quebradas. Essa visão ela foi compartilhada lá no início do ano, quando o pastor Mateus mostrou aquele primeiro vídeo. Se lembra? Da igreja sendo reconstruída, a quadra, todo mundo chorou, se emocionou, foi lindo. E é lindo porque ele compartilhou a visão. Mas durante tempos de pandemia, o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu condições de... A visão não morreu. Né? A visão não morreu. Ela se fortaleceu mais ainda. Foram 7 meses. Olha isso. Continuam sendo, né? Foram 7 meses, Tamires. Até aqui caminhamos 7 meses, né? 7 meses a gente está aqui, só que o sonho de Deus ele não acabou. Amém. A obra ela não parou. A obra, talvez para você ela pode ter parado, mas ela nunca parou. Sempre, desde o início do ano nós falamos, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Não vamos parar. Não vamos parar. Então, nesse momento, a gente percebe, né, que quando Neemias ele fala da visão e ele fala que a boa mão do Senhor Ele está testemunhou. sobre eles, ele testemunha do quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem testificado, né, que realmente esse sonho veio dele, que Sim. é para acontecer, que esse é o tempo de restauração. Uma coisa muito linda acontece no meio do povo. O povo ele cria uma coragem imensa. O povo fala, sim, vamos reconstruir a cidade. E o povo é possuído de uma coragem que vem de Deus através do incentivo, da mobilização feita por Neemias. Ele compartilha a visão e fala, olha, Deus está com a gente nessa. Ele mandou recursos. E amados, se você está nos assistindo nesse momento agora, nessa EBD, é porque Deus nos deu os recursos para estarmos aqui falando com você e continua nos dando recursos. Quem esteve presente no culto da semana passada presencial, né, que foi o nosso primeiro culto presencial, viu que a igreja já está estruturada. Agora nós precisamos ser estruturados. Nós precisamos ser estruturados para podermos então regressar com esses, né, regressar com tudo aí quando a igreja reabrir com os cultos presenciais. Exatamente, nós precisamos reconstruir, né, esse relacionamento, nós precisamos reconstruir ou construir essa nossa visão desse novo normal, né, daquilo que nós engajarmos nessa proposta. Se agora, para esse momento, né, a porta que tem se aberto é o virtual, é o online, vamos nos engajar nessa visão, vamos tomar posse dessa visão, vamos dizer sim, nós vamos reconstruir, nós entendemos, é o nosso Deus que está revelando que a gente precisa reconstruir, então vamos pegar a visão e vamos avançar. Desprenda a tua mente de tudo aquilo que é físico e bota a sua mente naquilo que é espiritual. Desprende o teu coração daquilo que a ferrugem e a traça corrói e coloque o seu pensamento nas coisas que são eternas. Porque o que é eterno ninguém pode destruir, ninguém pode roubar. Exatamente, porque no dia que isso daqui, que esse templo, ou que essa igreja ela estiver forte, reconstruída, que esse relacionamento ele estiver reconstruído, forte e saudável, o congregarmos juntos, o estarmos juntos, né, no mesmo local, será lindo, será uma consequência daquilo que a gente já vive, né, desse relacionamento que a gente tem. Nós não podemos deixar que esses empecilhos, alguns empecilhos, né, algumas dificuldades
se tornem problemas, quebrem essa nossa defesa. Qual é a nossa defesa? De estarmos unidos enquanto igreja. Então a gente não pode olhar, mas não posso encontrar o pastor William, não posso encontrar a Tamires, então também não vou mandar mensagem, porque não é a mesma coisa. Quebra isso em nome de Jesus. Quem disse para você que não é a mesma coisa? Se você está me ouvindo agora e está sentindo teu coração pegando fogo, é porque é a mesma coisa se você estivesse me vendo. Exatamente, porque às vezes nós acordamos num dia que não estamos tão bem assim, que as nossas defesas, a gente percebe que as nossas defesas estão começando a infiltrar, de repente estão dando aquela, né, a gente aqui no nosso vizinho, né, que tem a casa dele colada com a nossa, ele estava fazendo uma obra, e aí quando o pedreiro martelava na parede dele, todas as paredes da nossa casa também tremiam. Talvez em alguns dias a gente acorde assim, com as nossas paredes, as nossas defesas tremendo, né? Ali vibrando para cair de repente, e às vezes numa ligação, numa mensagem de WhatsApp, num áudio de WhatsApp, a gente é fortalecido porque nós somos irmãos, e o mesmo Deus que age no presencial, ele age também, né, nesses tempos de pandemia, através de uma videochamada, de uma videoconferência. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você que está nos ouvindo agora, você tem recebido essa palavra do Senhor, você tem entendido que é tempo de reconstruir. Então, meu querido, pega essa visão, levanta da onde você está, toma posse dessa visão e fala sim, com coragem. Nós vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Em nome de Jesus. Só que aí não é moleza, né? Por quê? Porque sempre vem alguém para falar abobrinha. Sempre vem o Tobias, o Sambalate, o outro lá que eu esqueci o nome, que eu vou ler aqui. Como é que é o nome dele, Tamires? Gesem. Sempre vem o Gesem lá, o Anonita, o árabe, o fulano, o beltrano, e ó... E aqui tem uma grande lição. Sim, eles chegam e olham pra ele e dizem, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que vocês vão reconstruir esses muros? Vocês estão malucos? Vocês não têm nada. Vocês não vão construir isso. Vocês estão o quê? Se rebelando contra o rei? Verdade. Que doideira é essa? E o texto, né, ele vai dizer, vai dar exatamente a localização geográfica desses três, para dizer que Neemias estava em um ponto estratégico e que esses três, eles representavam 3 lugares específicos, né, na geografia, dizendo assim, Neemias estava cercado de afronta, de pessoas que queriam zombar da sua visão, pessoas que queriam zombar desse projeto que o Senhor tinha colocado no coração de Neemias e do povo para reconstruir. E sempre vem alguém para te fazer desacreditar da visão que Deus ele deu. Quando Deus ele dá a visão para os seus filhos e para o seu povo, é para a gente acreditar, criar coragem e reconstruir. Mas não significa que esses inimigos que vêm de vários lugares, que pode vir de qualquer lugar, eles não vão zombar da gente. Eles vão, que loucura é essa? Vocês estão no Instagram, estão no Facebook, vocês estão regredindo. Não, nós estamos avançando. Nós estamos cumprindo a visão, nós estamos mostrando que paredes não são fronteiras para que a palavra de Deus e o Evangelho seja pregado. E que a pandemia não pode parar a igreja do Senhor, porque o Deus da igreja, ele está nesse projeto de avançar, nesse projeto de reconstruir para avançar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem aberto todas as portas, que tem feito grandes milagres, esse Deus está no negócio. Ele é o Deus da visão. Quem tenta zombar da visão que Deus deu para Neemias, quem tentou zombar da visão, para eles, a reconstrução daquele muro era algo insignificante. Mas para quem entendeu a visão que o Senhor deu, aquilo significava tudo. Aquilo significava a coisa mais importante do mundo. Então, eles não queriam ouvir, eles estavam unidos. Por que eles não deram ouvidos? Porque estavam unidos no mesmo propósito e na mesma visão. E eu quero te perguntar, você está unido? Você está fechado com a gente nessa visão? Vocês estão fechados com a IBNJ nessa visão? Pegaram a visão e com coragem, né, abraçaram o projeto e falaram assim, não, nós vamos reconstruir. Ou você vai ouvir Tobias e Sambalá falando assim, não, é muito difícil, não, mas eu não tenho jeito para isso, eu não tenho jeito para aquilo, mas eu vou ligar para o irmão fulano, o que eu vou falar para ele? Aquilo que o Senhor botar no seu coração. Querido, chegou um tempo da gente viver experiências com o nosso Deus, né? Talvez Deus ele tenha colocado no seu coração o nome de uma pessoa.
Talvez você esteja aí pensando em alguém, algum irmão, alguém próximo, né? E eu creio muito que o Espírito Santo ele nos incomoda, ele nos mostra essas pessoas para que a gente possa estar sendo agente de bênção em suas vidas, agentes de reconstrução. Claro, né, que não adianta também a gente querer reconstruir grandes coisas se a reconstrução ela não começa dentro da gente. Toda grande construção ela começa aqui. Exatamente, Neemias, ele vai dentro da cidade e dentro da cidade ele olha a verdadeira, né, situação. Muitos olhavam a cidade destruída, Neemias enxergava uma cidade edificada e restaurada. O que você vê quando você olha para a tua vida, para o teu casamento, para a sua família? Você vê o quê? Ruínas ou com os olhos da fé uma família restaurada? O que você tem feito para restaurar o que foi destruído? Eu quero convidar você para restaurar as pontes da tua vida. As pontes na sua família, que ligam a sua família. As pontes que ligam a grande família IBNJ. De repente você está com raiva de algum irmão, você está chateado com alguma coisa que alguém te falou. É hora da gente pegar o telefone e ligar. Ou com algo né? que alguém não fez. Ou com algo né? que alguém não fez. De repente você não recebeu uma ligação. Ou você se achou triste porque não recebeu uma atenção de alguém que você esperava. Pega o seu telefone, liga, porque de repente essa pessoa não faz a mínima ideia do que você está sabendo. Reconstrói essa ponte, que haja perdão, que haja cura e que o Senhor possa completar a visão dele na tua vida e reconstruir o que estava destruído. Tamires me chamou a atenção aqui para o capítulo 3, quando a gente estava estudando, de algo muito importante. Neemias, ele não trabalhou sozinho. Gente, e nós não vamos trabalhar sozinho. Verdade. O pastor Mateus, ele não vai fazer tudo sozinho, nós não vamos fazer tudo sozinho, o corpo ministerial não vai fazer tudo sozinho, nós somos igreja, nós somos um corpo com braços, com cabeça, com nariz, com orelhas, com pernas, com pés, com dedos, com unhas e com todos os órgãos. Nós somos um corpo, então cada um tem a sua função dentro do corpo. Encontre em Deus qual é a tua função. No capítulo 3 é uma linda descrição de como que Neemias ele divide o trabalho. Então nós estamos aqui para dividir esse trabalho com os amados. O que mais chama atenção no capítulo 3 é que ele vai ali falar, trazer o nome de várias pessoas, várias famílias, né? E várias funções, pessoas em diversas funções, com diversas, né, atividades, né? Independente do título, independente da sua capacidade, da sua atividade, estavam unidos nesse propósito para fazer acontecer, para que esse projeto pudesse acontecer, né? Para colocar essa visão em prática. Então todos estavam unidos. Mas tem uma coisa também no capítulo 3 que chama muita atenção. A maior parte do capítulo 3 a gente vai ver, né, o registro de que as pessoas da família tal se envolveu, fulano da família tal se envolveu, mas no versículo 5 tem uma passagem que eu vou ler com os irmãos agora que nos chama a atenção, nos leva a observar. Diz assim, versículo 5 do capítulo 3. Exatamente. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Aqui a gente percebe que a grande maioria estava envolvida nesse projeto, estava envolvida nessa visão de fazer reconstruir, de com seus talentos, onde ele era ali orientado a executar, né, independente da função, estavam imbuídos nessa missão de reconstruir. Mas aqui também fala que, embora a maior parte estivesse envolvida nesse processo, nessa mobilização, nesse incentivo de execução do projeto, tiveram aqui, né, alguns nobres que se negaram a participar, e a pergunta, que se negaram a obedecer, né, a pergunta que a gente faz quando a gente ouve isso os nobres eles não participaram, eles não desfrutaram da grande reconstrução? Sim. Só que eles não fizeram parte. Por vontade deles. Foi uma escolha dele não fazer parte da maior reconstrução da história do povo de Israel. E aí eu quero te perguntar nessa manhã, você quer ficar de fora do que Deus está reconstruindo nesse tempo? Para reconstruir, para mobilizar, para executar, nós precisamos de todos unidos. Você que está nos ouvindo, você é parte desse projeto, dessa visão.
Então nós precisamos sim da sua participação, nós precisamos sim do seu envolvimento, mas nós também não podemos negar que terão aqueles que não vão querer participar. E aí, querido, a gente chama a sua atenção para quão maravilhosa é a obra que o nosso Deus ele está fazendo, quão maravilhosa é essa visão que o nosso Deus nos deu e quão maravilhoso tem sido dia após dia vermos como Deus ele tem enviado os recursos, como Deus tem aberto portas para abençoar a sua igreja, para reconstruir a sua igreja, para reconstruir a nossa história, os nossos relacionamentos. Como tem sido lindo e como eu creio que será maravilhoso aquele grande dia que nós vamos dizer assim, reconstruímos, avançamos. E aí, o que a gente chama atenção nessa manhã, você vai fazer parte disso ou você vai ficar de fora? Você vai abraçar essa visão, você vai com força, com coragem, dar um passo à frente e falar, não, vamos fazer, vamos reconstruir, vamos avançar. Ou assim como esses nobres, você não participará dessa obra. Esse ano nós temos enfrentado um dos maiores desafios, quiçá, da nossa vida. Verdade. Pastor Mateus tem enfrentado, assim, lutas muito grandes na vida ministerial dele. Eu tenho enfrentado lutas muito grandes na minha vida ministerial. E aqui já fica uma palavra enquanto irmã, enquanto serva do Senhor, né? Se você ainda não ora pelos seus pastores constantemente, coloque-os na sua oração. Ore por nossas famílias. Ore para que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos usando, continue nos livrando do mal, porque a gente sabe que o mal também se levanta. E aí eu posso te dizer uma coisa, você vai falar assim, pastor, tem sido difícil o que vocês estão vivendo como pastores nos últimos tempos? Amados, tem sido insuportável. A luta tem sido interminável. Mas eu digo para você sorrindo, que em todas essas lutas, Deus nunca Glória a Deus. nos abandonou. Aleluia. Ele nunca nos deixou prostrados no meio do deserto. As nossas defesas nunca ficaram em ruínas, porque Deus, nesse tempo, Ele tem levantado pessoas para nos abençoar. Ele tem levantado, né? Ele tem dado recurso. Ele tem nos mostrado seu infinito amor, misericórdia e bondade. E aí, todos os dias, a gente acorda, levanta a cabeça e diz, não, estamos numa grande obra e não podemos parar. Graças às suas orações, estamos aqui, de pé, para te dar essa força, para que você não olhe para suas lutas e para o tamanho das ruínas. Neemias não queria saber o quão grandes as ruínas estavam. Ele só queria saber por onde... Grande, era grande. Ele recomeçou do zero praticamente. Ele só queria saber de onde ele deveria começar. E ele começou. E nós começamos. E estamos aqui. Pega a visão. Vamos reconstruir as pontes quebradas. Reconstrua as suas pontes quebradas. Seus relacionamentos. Sua vida espiritual. Sua família. Reconstrua. Reconstrua a tua vida de igreja. A tua vida devocional. O teu dia a dia com Deus. Se você acha que culto é uma reunião de santos, não. Culto é vida diária de intimidade com Deus. Deus, Ele está nesse negócio. Ele já provou que está nesse negócio. Por isso, com toda a força do nosso coração, com toda a coragem, a gente incentiva cada um que está nos ouvindo. A você, né, que está nos ouvindo nessa manhã ou em algum outro horário. Pegue a visão. Diga sim e não fique de fora daquilo que Deus tem feito. Deus, Ele sonhou grandes coisas. Deus, Ele planejou esse momento de reconstrução. Pega a visão. Tome posse, se engaje nesse movimento, né, nesse projeto de reconstruir. Comece pela sua casa. Comece pela sua vida, pela sua família, pelos seus relacionamentos. E com certeza, essa grande obra de reconstrução, ela será vista por todos os lugares, né? Será partilhada por todos os lugares, mas a gente precisa de uma coisa: pegue a visão. O nosso pastor, ele compartilhou a visão que recebeu do Senhor. Dia após dia, ele tem nos incentivado a avançarmos, a reconstruirmos. Não fique de fora, querido.
Você que está nos assistindo, não fique de fora. Esse é o tempo que Deus preparou para reconstruirmos. Então, levante, seja forte, tenha coragem e diga sim e participe também. Bom, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos aí onde você está, né? Vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos alegra, nos incentiva, nos encoraja a seguir adiante nessa grande obra sem o pensamento de parar. Ó Deus, eu te peço que o Senhor olhe agora para todos os meus irmãos que me assistem nesse momento, que escutam e que vão assistir esse vídeo por um compartilhamento, por uma outra mídia social, mas que o Senhor fale poderosamente ao coração dele. Traga ele, traga esse irmão amado no Senhor, para que possamos juntos trabalhar a reconstrução dos conceitos, a reconstrução de nossas vidas, a reconstrução de nossos relacionamentos, das pontes que um dia foram quebradas. Meu Deus, nós somos muito sinceros quando te agradecemos e quando dizemos que vemos o Senhor com os nossos olhos, vemos o Senhor nesse projeto, vemos o Senhor nessa grande obra e o Senhor em nenhum momento nos tem abandonado. Somos gratos a Ti por isso. Obrigado por todos aqueles que ficaram conosco até esse momento. Obrigado pela vida. Obrigado pela dádiva, Senhor, que o Senhor nos dá desse maravilhoso domingo e de ter irmãos tão maravilhosos assistindo esse momento de compartilhamento da nossa EBD. Deus, obrigado. Eu entrego nossa vida nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, terminamos aqui a nossa EBD. Acabou a EBD. Calma que à noite Pastor Mateus vai estar falando de Neemias. Ele tem muita coisa importante para falar e com certeza vai ser uma continuação daquilo que a gente está falando por aqui. Então, fica antenado. Daqui a pouco, né, às 19 horas, você vai poder estar ali com o Pastor Mateus conectado aí lá na página do Facebook da igreja, tranquilão ali, assistindo junto com a sua família. Quero dizer aqui para você que acompanhe a nossa programação toda especial nesse mês de aniversário. Nesta quarta, teremos uma nova live. E todas as informações dessa live, com o horário, com tudo bonitinho, tá aqui, ó, na nossa página do Facebook, é onde você está tendo o prazer de assistir essa aula de EBD. Fui convencido agora? Não, né? Não. É um prazer nosso, né, participar da EBD. Então, olha aí as informações. Teremos nesta quarta-feira, 19h30, né, Tamires? Quarta-feira, 19h30, uma live. E nessas lives estamos convidando todos os nossos pastores que fizeram parte da história da nossa igreja. É muito importante a presença deles, porque se estamos hoje ali, é porque Deus usou muitas vidas antes de nós para poder abrir as estradas para que estivéssemos hoje trafegando nela. Amém. Então, que Deus possa conduzir-nos nessa estrada. Bom, e aí fica aqui as nossas considerações finais. Tome cuidado com a sua saúde. Use máscara. Passa álcool em gel na sua mão. Mantenha o isolamento social. Mantenha a distância de segurança. Não seja rebelde. Não acha que você é imune. Porque nós somos de carne e osso e enquanto formos, a gente vai ter resfriado, dor de barriga, dor de cabeça. E se não nos cuidarmos, podemos contrair esta praga desse vírus. E a pandemia Toma cuidado. Não acabou. A pandemia não acabou. Temos um feriadão aí amanhã, segunda-feira. Feriadão. Fica ligado, tá bom? Porque o pessoal não tá nem aí pra pandemia. Mas se você é obediente, você tá ligado que a pandemia, ela não acabou. Encerramos aqui com um forte beijo e hoje o almoço, né? Hoje o almoço, ele... Qual vai ser o cardápio, irmãos? Carne assada com batata corada por cima, aquele caldo da carne assada, aquela linguiça no meio da carne assada. Olha... Quando a gente voltar, eu vou na casa de cada irmão comer uma carne assada com batata corada. Ah, pastor, não sei fazer. Se vira, minha irmã, porque eu vou na sua casa. Deus te abençoe. Forte beijo para você de novo e nos vemos. Deus te abençoe.